Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme. E no vídeo de hoje nós colocamos mais um capítulo na nossa série de análise técnica introdutória. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, não se esqueça de correr na descrição desse vídeo e conferir a playlist com uma série de conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Nesse vídeo nós vamos falar de mais um indicador de volatilidade, que é o IFR, Índice de Força Relativa. Esse indicador ele é bem utilizado aqui no Brasil e vocês vão conhecer ele hoje na prática e na teoria, como que ele funciona, como que ele pode te ajudar a fazer operações melhores. Então fique comigo até o final que nós começamos logo após a vinheta. O IFR é um indicador de volatilidade, a abreviação de Índice de Força Relativa. Você também pode encontrar ele em alguns sites com o seu termo em inglês, que é o RSI. Esse indicador, eu vou colocar a fórmula aqui para vocês, ele é um cálculo matemático. Basicamente é um valor fixo, 100 menos 100 dividido por 1 menos FR. FR é o termo que vai variar, a abreviação dele é força relativa. Como o próprio nome já diz, ele vai tentar mensurar a força relativa do preço. E ele faz isso calculando a média de ganho dividido pela média de perda. E por isso nós precisamos entregar uma informação para o cálculo desse indicador, que é a quantidade de períodos. Então vamos supor que a gente vai pegar 2 períodos. Isso significa que ele vai olhar para os 2 últimos candles e verificar qual que é a média de ganho e a média de perda. Como nesse exemplo são só 2 candles, é algo muito pequeno, mesmo assim ele vai tentar calcular essa média e trazer esse indicador. Imagine que a gente pega um outro exemplo, que agora a gente pega 10 candles ou 10 períodos. Então ele vai fazer a média de ganho desses 10 períodos, a média de perda, dividir um pelo outro e ter esse cálculo. Então imagine que a cada novo candle ele vai fazendo essa continha e vai desenhando um ponto no gráfico. A junção desses diversos pontos vai me dar uma linha. Então o gráfico do IFR é basicamente um indicador que vai mostrar uma linha que oscila entre 0 e 100. E o ponto principal desse indicador é exatamente essa linha com essas variações. Quando essa linha ela fica acima de um patamar de 80 pontos, nós dizemos que o preço está sobrecomprado. Isso significa que já houve muitas compras daquele ativo. Então é mais provável que o preço ele faça algum recuo. E quando nós estamos no outro extremo, que é o patamar abaixo de 20, ou seja, de 0 a 20, significa que está sobrevendido. Em outras palavras, o ativo já foi muito vendido. Então, muito provavelmente, pode fazer um recuo ou até uma reversão de tendência. Esse indicador, isoladamente, ele não traz muitas informações. A gente vai perceber, agora que nós passarmos para a parte prática, que esse indicador ele funciona muito bem quando nós alinhamos com outras informações. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, nós entramos aqui no software especializado em fazer análise gráficas, é o Profit Pro. E aqui agora nós estamos no gráfico do Ibovespa, o período que está aqui é o diário. Significa que cada risquinho desse do gráfico, que nós chamamos de candle, ele tem um período de um dia. E agora nós vamos inserir aqui nesse gráfico o indicador do IFR. Clicando com o botão direito, nós vamos aqui em inserir indicador e precisamos procurar o IFR. Ele fica logo aqui embaixo entre os indicadores que ele está escrito como oscilador. Você também pode utilizar a barra de pesquisa. Eu vou clicar diretamente aqui no IFR ou o termo em inglês RSI. Quando nós clicamos no FR, ele pede para nós inserirmos uma nova janela. Vou clicar no botão OK e aqui no gráfico ele me colocou o IFR de 9 períodos. Vamos dar 2 cliques nesse indicador para a gente conferir como que ele foi inserido. Aqui em parâmetros nós percebemos que o período que ele deixou inicialmente foram 9 períodos. Eu vou deixar exatamente o período sugerido,
mas depois eu coloco o segundo de 2 períodos para vocês verem como que vai acontecer. Em tipos ele coloca clássico, simples, deve ser alguma alteração na fórmula. Aparência, eu gosto de deixar o azul claro e vou colocar também um aumento da espessura para a gente visualizar melhor. Ele então está aqui embaixo, o IFR de 9 períodos. Eu também gosto de inserir aqui embaixo uma linha, colocando ele na posição de 80 e vou colocar a aparência, uma cor mais chamativa. E também vou inserir uma segunda linha, colocar a mesma cor chamativa e obrigar a posição de 20. Então, olhem o que acontece com esse indicador. Ele mostra, de acordo com o preço aqui em cima do Ibovespa, ele faz as oscilações olhando o período analisado. Então, vamos pegar esse ponto que a gente colocou aqui, dia 23/3. Como nós temos 9 períodos, quer dizer que são 9 dias, ele está pegando basicamente esses 9 candles aqui para trás e ele está fazendo qual que é a média de ganho e de perda, jogando naquela equação, e ele traz então o ponto nesse dia. E como eu coloquei para vocês, aqui nesse patamar a gente vê claramente que aqui é um fundo. O que é um fundo? Se você ainda não conhece, deixar um link na descrição com vocês, um outro vídeo que nós já explicamos. Mas simplificadamente a gente vê aqui, esse candle tem a mínima nesse ponto, o candle 2 a mínima menor que o anterior, e o candle 3 a mínima ficou maior do que esse candle do fundo. Isso aqui então é um fundo e a gente vê a coincidência que aqui o IFR nesse local está em de 19,68. Então está abaixo de 20. É nesse momento aqui que o IFR mostra, olha, o preço aqui está sobrevendido, já aconteceu bastante venda. E aqui pode acontecer alguma reversão. E como eu coloquei para vocês na parte teórica, é interessante quando a gente alinha esse conhecimento com o conhecimento, por exemplo, o do pivô. Nós também já explicamos aqui no canal, vou deixar o link na descrição com vocês, o que é pivô. Basicamente, aqui nós temos um primeiro fundo, e mais à frente um segundo fundo aqui, em que esse fundo à frente está maior do que o fundo anterior. Então nós vínhamos aqui numa tendência de baixa, porque topos e fundos descendentes. Aqui ele faz um fundo maior que o anterior, coincidindo que aqui o IFR ficou sobrevendido. Então existe um potencial momento aqui de reversão de tendência nessa situação. E ele confirma mais à frente um novo fundo aqui à frente e faz o movimento de subida. Então vejam como que é interessante quando a gente começa a alinhar esses conceitos de análise técnica e como que conceitos simples eles já trazem informações relevantes para vocês começarem a operar melhor. E eu vou limpar esses estudos e vamos mudar aqui o IFR de 2 períodos para vocês verem o que vai acontecer com o gráfico. Quando eu clico em aplicar, notem como que o IFR ele ficou mais agressivo, vamos chamar assim, ele ficou mais volátil. Porque agora nós vemos que tem bem mais toques acima de 80 e bem mais toques também abaixo de 20. Notem que nesse ponto aqui, ele, por exemplo, está acima de 20 e ele continuou subindo aqui o preço, mas fez várias oscilações aqui no patamar de 80. E aqui eu faço 2 observações com vocês. Esse indicador do IFR, ele é um indicador de volatilidade. Podemos imaginar que em momentos em que o preço está em tendência, esse indicador ele não é interessante, ele vai falhar significativamente. E se a gente pegar o conceito da tendência, que é um fundo maior que o anterior, unirmos esses 2 fundos com uma linha de tendência, mesmo que não seja uma tendência tão forte, a gente vê que esse preço ele tem uma direção clara nessa região. E a gente vê que o IFR nesse patamar do início até metade de junho, ele não foi muito assertivo, em que o preço ele estava claramente numa tendência de alta nessa região. E outro fator também que contribuiu para esse efeito tão negativo para o IFR foi porque a gente colocou um período muito curto.
apenas 2 períodos. Isso faz com que nosso FR ele dê mais sinais de entrada e saída, significa sinais de entrada quando o IFR está abaixo de 20 e de saída quando ele está acima de 80, ou o inverso também, se você quiser operar na venda, no caso acima de 80 seria a sua entrada. Mas voltando aqui à situação de que o IFR2 deu mais sinais, só que foram sinais com maiores chances de erro. Então eu vou voltar aqui para o IFR de 9 e vejam a diferença. Nessa situação, nossas operações estariam muito mais restritas. A gente teve um toque abaixo do 20 em março de 2023 e a gente teve aqui alguns toques também nessa região que a gente tinha analisado anteriormente, que estava próximo de 80, mas nesse caso em que ainda estava numa tendência de alta, a gente pode dizer que o IFR ele fica inválido nessa região. Então você também já percebeu que quando o preço está em tendência, nós não devemos fazer operações utilizando indicadores de volatilidade. É por isso que você vai ter bastante dificuldade em encontrar um único indicador para suas operações. É mais comum que você tenha de 1 a 2 indicadores e que você tenha pelo menos os conceitos básicos de suporte, resistência, pivô e fazer as análises que nós já explicamos aqui anteriormente e eu deixo com vocês na descrição a playlist. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like que nos ajuda bastante. Se você ainda não sabe investir, quer começar e não sabe por onde, eu vou deixar com vocês na descrição e no QR Code no canto superior direito o link de um curso que nós gravamos aqui, exatamente pensando em você que está começando. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar bastante. Dá uma olhadinha, corre lá no link, vê se o conteúdo te interessa. E no vídeo de hoje vocês perceberam o quanto que o IFR é um indicador interessante e que pode ajudar vocês nas operações. Nós vimos tanto o conceito quanto a prática. E como que nós conseguimos identificar algumas ações com um preço interessante para compra. Eu espero que vocês tenham gostado, nos vemos numa próxima e até mais.